Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar, são os objetivos do nosso grupo Propósito. Vamos juntos, hoje, Salmo de número 55. Convide pessoas para estarem conosco, meu irmão. Lembrando que no final do livro de Salmos temos a live e, se chegarmos a 1.000 pessoas, teremos sorteio de não uma, mas duas Bíblias de estudo. Vamos juntos. E hoje o Salmo 55 é um salmo que é muito propício, irmãos, porque ele fala sobre uma angústia que muitos de nós já sofreram e quem não sofreu ainda vai sofrer, pode ter certeza. É aquele momento de angústia quando nós somos traídos de uma maneira que nós não esperamos. O salmista diz assim no Salmo 55: Senhor, ouve a minha oração, não se esconda da minha súplica. Toda vez que o salmista pede, né? Este é o salmo de Davi. Então, todas as vezes que o salmista ele pede para que Deus não se esconda, ele tá rogando por uma urgência na resposta em sua oração. Atende-me e responde-me, porque me sinto perplexo e estou perturbado, ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. O que aconteceu com o salmista aqui? Ele diz: Olha, os ímpios se lançam contra mim, me hostilizam, o meu coração treme de terrores, temor e tremor me sobrevêm, como ele diz no versículo número 5. No versículo 6 ele diz: Então disse eu: Quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do ventaval e da procela. Ou seja, ele percebe que o perigo está chegando e ele queria ter asas como de pomba para poder voar para longe, para um local onde a tempestade não alcançaria, é, e ele poderia se esconder de toda a calamidade que está por vir. Então, irmãos, não sei se aqui já havia essa questão da observação, mas em locais onde há grandes catástrofes, por exemplo, como o Japão, eles costumam observar os pássaros, os pombos, por exemplo. Quando os pombos eles começam a levantar voo, é um dos sinais de que está para acontecer ali um grande terremoto. Não sei se naquele tempo já havia essa observação de que os pássaros, de certa forma, conseguiam captar pequenas alterações na, no clima, conseguiam prever grandes vendavais, tempestades ou até tremores de terra. Aqui o salmista ele pede para ser como uma pomba. E quem dera se ele tivesse asa para poder fugir. Mesmo que ele esteja se referindo apenas às asas para que ele pudesse voar e desaparecer para longe daquilo que está se formando, daquela tempestade, ainda assim, meu irmão, o salmista está descrevendo aqui que o seu desejo é de desaparecer. E ele diz assim: Destrói, Senhor, confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Ele está querendo desaparecer porque o cenário é, de fato, aterrorizante. Ele diz assim: há destruição no meio das cidades, as suas praças não se apartam a opressão e o engano. E por que ele está sentindo isso? Porque ele passou por uma experiência dolorosa, que quem já passou sabe. Irmãos, quando nós somos traídos por alguém que nós não esperamos que nos trai, essa traição gera em nós uma desconfiança geral. Quem é traído por um grande amigo, quem é traído por alguém que ama muito, que não esperava que essa pessoa fizesse, quando ele sofre essa traição, a consequência disso, meu querido irmão, é que essa pessoa começa a ter uma desconfiança geral. Por isso a sensação do salmista em ver a crueldade em toda a cidade, a opressão em toda a cidade, e ele declara aqui: com efeito, não é o meu inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é o que odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Ou seja, ele está dizendo, se fosse alguém que eu sei que é meu inimigo, eu já esperaria isso dele. No versículo 13 ele diz: Mas é tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos e nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Ele está falando de um irmão, uma pessoa chegada, uma pessoa que é, possuía a mesma fé, os mesmos princípios e que iam juntos aos mesmos lugares, de quem ele não esperava jamais a traição, veio aí a apunhalada. Então, o que o salmista faz, e é o que eu e você devemos fazer quando sofremos a traição daquele que nós não esperávamos, né, receber aí o engano, a apunhalada, não esperávamos é, receber dele tal tratamento. Então aqui diz: olha, eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Meu irmão, toda vez que você for traído, experimentar a infidelidade dos homens, lembre-se da fidelidade de Deus. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Coloque diante do Senhor, não vingue-se a si mesmo, coloque diante do Senhor, porque ele sabe livrar aqueles que clamam. Versículo 18 ele clama: livra-me a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há nele mudança nenhuma. E não temem, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Ou seja, quando alguém, de alguma maneira, é infiel, mas depois pede perdão, se arrepende, muda de comportamento,
o arrependimento faz nova todas as coisas. Mas não é o caso aqui. Versículo 20, o salmista confirma: tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele e corrompeu a sua aliança. Tem pessoas, irmãos, que vivem mesmo dessa forma. São pessoas que não se pode confiar, porque apenas buscam seus próprios interesses. E por serem assim, acaba ferindo quem as ama. Pessoas egoístas são pessoas desleais, porque no momento em que você mais precisar, ela vai escolher se salvar do que salvar você. Ela vai escolher seguir os seus próprios interesses, seus próprios instintos, ao invés de colocar você em primeiro lugar e demonstrar amor. E ele diz aqui: tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele e corrompeu a sua aliança. A sua boca era macia como a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram brandas, mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembanhadas. Então uma fala mansa, um trato suave, mas na verdade o que esse homem fez foi ferir. Olha o que o salmista orienta, ele diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, meu irmão, um homem pode te trair, mas Deus é fiel para te manter de pé e não permitir que você se abale e que a ruína chegue à sua vida. Tu, porém, ó Deus, vai fazer o que com aqueles que agem dessa forma? Ferem o seu igual, apunhalam um amigo, palavras macias como manteiga, brandas como azeite, que no fundo, querem destruir, querem se aproveitar. Diz o texto que se nós confiarmos no Senhor, o Senhor vai precipitá-los a uma cova profunda. Homens sanguinários, fraudulentos, não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Então, meu irmão, quem apunhala achando que vai ser bem sucedido, que vai ter sucesso, termina como Judas. Judas é o maior exemplo de alguém que se levantou contra um amigo leal. Jesus foi um amigo leal de todos os seus discípulos. E Judas o pagou dessa forma, com infidelidade. E o que ele achava que seria um sucesso se tornou seu fracasso e os seus dias terminaram de forma repentina, cheio de culpa, que o levaram aí ao auto-extermínio. Então, meu irmão, se você já sofreu decepção com quem você esperava receber amor, gente fiel de caminhada, gente da caminhada, gente que andava lado a lado com você, aparentando servir ao Senhor, palavras macias, brandas como azeite, mas que no final revelaram perigosas porque queriam apenas te ferir, não desanime, irmão. Confia no Senhor, o seu caminho, Ele vai te suster para que você não seja abalado. Quanto a esses, irão de mal a pior, e os seus dias parecerão, a vida deles, a extensão da vida parecerá menor por causa do caminho que escolheram. É um caminho que os infiéis tomam acreditando que terá sucesso, mas no fim é só fracasso. Que Deus te abençoe, meu irmão, e se o seu coração está doendo porque alguém lhe foi fiel, que o Senhor promova a cura e que você possa ter fé o suficiente para orar pelos seus inimigos, por aqueles que perseguem você e confiar que toda justiça vem do Deus vivo e verdadeiro que olha e vela por nós. Um grande beijo, até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.